Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 409, Encarnação dos Espíritos. Nossa, meu Deus do céu, ainda nós não lemos ainda nenhuma página. Já fizemos um ermo, já gravamos um ermo de vídeo, mas o importante é, como o professor mesmo já nos esclareceu, isso o importante é o conteúdo, né? É a qualidade e não a quantidade. Então, não adianta a gente ler 2, 3 capítulos por dia. Nós temos é que esmiuçar, né? Então, vejamos bem com relação às moléculas. Então, nós ficamos sabendo aqui que o perispírito, ele organicamente falando, o perispírito, ele se prende às moléculas do corpo orgânico em formação. Mas ele se prende ao sistema molecular do corpo orgânico graças a um elemento que se chama fluido vital, energia vital, por aí em diante. Você entendeu? É graças a essa energia vital que o perispírito se prende ao organismo molecular. Porque esse elemento energia vital age como se fosse um imã que une o óvulo, né, que é o corpo orgânico, ao perispírito. Então, entre os dois, aqui está o corpo orgânico, né, molecular, tá aqui. Aqui está o perispírito. E o espírito está aqui, é lógico, só que a gente está falando só para simplificar. Entre o meio aqui, entre os dois aqui, tem a energia vital. É essa energia vital, por exemplo, ó, então vamos pensar por esse lado aqui, ó. Esse aqui é o corpo orgânico molecular e esse aqui é o perispírito. Então, graças a essa energia vital, entre os dois, ocorre eu me esqueci agora, mas é como se fosse uma atração, como se fosse um imã. Aquela energia vital faz com que os dois se juntam. Aí, o perispírito, ele enraiza nas moléculas orgânicas, porque o perispírito, ele é constituído praticamente de quase todos os elementos orgânicos, os quais o corpo físico é constituído. A única diferença que há ali é a energia vital, que os mantém presos, enraizados. Então, essa energia, aí você pode me dizer assim, bom, mas
uma molécula morre, então quer dizer que uma parte do perispírito morre? Não, gente, é energeticamente. É energia. Vamos pensar da seguinte forma. Eu vou explicar outra coisa. Eu sou assim, né? Por exemplo, tem um ímã. Ó, olha só que coisa legal, ó. Tem um ímã. Então você pega um monte de prego, tem um ímã desse tamanho de um prato. Tá. O ímã, ele é a energia vital e é também o perispírito. Você tá entendendo, né? O ímã significa energia vital e o perispírito. Você pega um monte de prego e joga dentro daquele prato. Tchau! Não gruda tudo? Grudou. Por causa das energias. Quais energias? Os elementos constituintes e constituintes, os quais todos eles foram formados através dos elementos correspondentes. Você entendeu? Tá. Então, vamos pensar assim. Quando uma molécula morre, vamos pensar assim, não afeta o perispírito e nem a energia vital. Porque aquela molécula, ela está presa ali graças à energia vital e também por ela ser composta dos elementos orgânicos. Então é a mesma coisa de você pegar e retirar um preguinho lá daquele pratinho. Tá vendo como que fica mais gostoso assim? É a mesma coisa você retirar um... Ah, mas aquela molécula, ela não tem um princípio? Tem, mas aí nós não estamos tratando aqui a respeito dos princípios evolutivos daquela molécula. Luiz, mas então existe um princípio evolutivo nas moléculas? É lógico. Tudo é vida. Tudo encontra um si a serviço do Pai. Tudo evoluindo. Tudo. As moléculas, as células, né? A menor partícula da matéria, que é o átomo, mas já descobriram outro menor ainda, que é o neutrino. Tudo é vida, tudo tem vida. De acordo com a evolução de cada um deles. Tudo. Então, se nós pararmos para analisar, o nosso organismo, o nosso corpo físico orgânico aqui, ele é um berço. Ele é um berço onde um número inimaginável de princípios, aí agora que tá, hein? Onde um número inimaginável de princípios dentro desse corpo, vou usar esse termo, dentro desse corpo aqui orgânico, encontra-se em processo de evolução também, como todos nós dentro do corpo de Deus nos encontramos em processo de evolução. E assim sucessivamente, que não acaba nunca na eternidade. Deu para você entender mais ou menos um pouquinho? É muito facinho isso, gente, né? Então, quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Então, nós já explicou isso aqui já. Nasce, então, o ser para a vida exterior, né? Aí nasce o bichinho ali, né? Aquela choradeira. Antes é aquela expectativa da família. Depois que o bichinho nasce, chora e chora e chora, né?
mas faz parte da evolução também, né? E outra, bota a família pra frente, né? Porque se tá chorando é porque tá acontecendo alguma coisa, tá com cólica, tá com dor de barriga, tá com fome, tá, né? Tá molhado, né? Então nasce então o ser para a vida exterior, né? Por um efeito contrário, a união, por um efeito contrário, a união do perispírito, ó, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sobre a influência do princípio vital do germen, cessa desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Da desorganização do corpo. Entendeu? Então, nós precisamos analisar isso aqui. Vamos continuar aqui, depois eu volto aqui. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, então, que determina a partida do espírito. Então, veja bem, olha só para você ver como o negócio é interessante. A união do espírito e da matéria, não, eu errei aqui o termo. A união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germen, né? Ali no corpo orgânico, né? Dentro do útero da mamãe, cessa do lado de fora, cessa. Desde que esse princípio deixa de atuar, é onde ocorre o óbito, entendeu? Em consequência da desorganização do corpo, viu aqui? Viu agora o óbito aqui? Ó, em consequência da desorganização do corpo. Então aqui já está mostrando tanto a vida orgânica como também a desorganização da vida orgânica. Kardec é muito esperto nesse sentido. Então, quando a mesma energia que prende o perispírito ao germen, né, que é o óvulo em formação, que é molécula, né, porque ali é uma molécula, aquela mesma energia vital que nós acabamos de dizer agora alguns minutos antes, essa mesma energia vital ali que prende o perispírito ao germen, quando do lado de fora, né, também tem aqueles que desencarna dentro do útero da mãe, que é a mesma coisa, mas está tratando agora do lado de fora, só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, com a desorganização, né, em consequência da desorganização do corpo, quer dizer, com relação à desorganização do corpo, quer dizer, com relação à morte, né, do corpo físico, mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz. Então, quando ocorre o óbito, a energia vital, ela é a primeira, quando ela percebe a desorganização
molecular, né? No corpo físico, morte, como se diz mesmo, falência múltipla dos órgãos, enfim, a pessoa só vem a óbito porque cessou a energia vital no teu corpo orgânico que mantinha o teu perispírito preso ao teu corpo orgânico. Você entendeu isso? Com todo respeito. A pessoa só morre porque deixa de existir o fluido vital, a energia vital. Porque enquanto a energia vital ali se encontra, a pessoa não desencarna. Por exemplo, eu nesse momento agora, eu estou com a minha energia vital aqui. Não sei, às vezes daqui 5 minutos ela termina o meu prazo, eu desencarno também. Então, a energia vital, ela encontra subjugada à programação reencarnatória da mesma forma como o perispírito encontra-se subjugado à programação do espírito. Gente, não é gostoso estudar? E tem gente que diz que ainda é avesso ainda o estudo. Isso é tão gostoso. Então você entendeu? A energia vital, ela é subjugada à programação do espírito. Da mesma forma como o perispírito é subjugado à programação do espírito. Porque o perispírito, ele é o modelador da forma, mas ele é o condutor dos desejos, dos sentimentos e de tudo mais que o espírito necessita para transitar na matéria ou dentre a matéria. Eu tenho que usar esses termos. Entendeu? Então, o fluido vital e o perispírito, eles são subjugados, eles dependem da programação do espírito. Então, vamos pensar assim, se o espírito tem uma programação reencarnatória para viver aqui no corpo físico, aí é alma, né? Mas vamos falar espírito, vai ficar mais fácil para nós. Se o espírito tem uma programação, programou para viver 80 anos e um dia. Você entendeu? A energia vital e o perispírito dessa pessoa vive, ou melhor, está ali subjugado 80 anos e um dia. Agora, isso é relativo. Por que é relativo? Porque vamos separar o joio do trigo. Se aquela pessoa, tá vendo como que é bom a gente ter um pouquinho de conhecimento? Se aquela pessoa faz por merecer e é uma pessoa honesta, digna, é uma pessoa que anda de acordo com as leis de Deus, tem caráter, tem moral, tem isso, tem aquilo, tem tudo. 80 anos chega, 90 anos chega, 95 chega, 100 anos chega, a pessoa fala assim, mas Jesus Maria José, esconde o menininho Jesus, porque senão até o menininho Jesus vai ficar com inveja dessa pessoa. Você entende? Você consegue entender isso? A prorrogação, graças ao amor, graças ao bem, você entendeu? Jesus mesmo nos disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer àquelas montanhas, saia daí. Agora, que montanhas são essas? Não são montanhas físicas não, gente.
sólidas, não. As montanhas são os monstros que nós trazemos dentro de nós. O orgulho, a inveja, o ciúme, a avareza. Estas é que são as montanhas que nós trazemos dentro de nós. Que a fé no futuro, a fé em Deus, em Jesus e em Mãe Maria Santíssima, a fé em nós de que podemos vencer. Jamais desistir. Se nós crermos nisso, nós de 80 anos a gente chega aos 100 anos, porque aumenta a energia vital. Aumenta. Agora, se a pessoa é uma pessoa promíscua, cada ato negativo que ele comete, faz assim, ó. Tchum, tchum, tchum. Pensamento, né? Vago. Bebida, droga, furto. Não. Se ele abraça Barrabás, você entende o que eu quero dizer? Vai baixando assim, ó. De repente, a pessoa aparece. Vem um outro ensinamento agora. De repente, a pessoa aparece com câncer, aparece com tudo quanto é doença. E a pessoa de 80 anos, que tinha que viver 80 anos e um dia aqui na Terra, ele mal chega aos 40. Aí ele desencarna. Você entendeu? Aí os pseudos espíritas, por não raciocinar isso que nós estamos transmitindo, orienta a família da seguinte forma. Mas esses são os pseudos espíritos, porque os espíritos verdadeiros, do bem, os espíritas sérios, eles não fazem o que eu estou falando aqui, não, isso é pseudo, tá? O pseudo, ele chega e bate nas suas costas e fala, meus pêsames, começa por aí, meus sentimentos, né? Mas vamos continuar orando pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Nada acontece por um acaso, é lógico, nada acontece por um acaso mesmo. A pessoa plantou, colheu, não é? Mas nada acontece por acaso, é porque o nosso irmão tinha que passar por isso mesmo, é lógico que ele tinha que passar, porque ele não plantou. Ele tem que colher. Mas aí ele comete um erro. Estava na programação reencarnatória dele, ele ter que passar por isso, por esse câncer. Isso é uma prova dele, isso é uma prova da família também que ficou. E essas palhaçadas todas, você viu que a gente vê por aí, em muitas casas espíritas. Isso é tudo mistificação. Isso é tudo charlatanismo. Isso é comportamento de impostor. Tá? Interferindo na programação evolutiva de outras pessoas. Ele não tem uma bola de cristal em mãos para poder dizer isso. E mesmo que ele tivesse, ele não tem o direito. O médium, ele não tem o direito de interferir na evolução das pessoas, uma vez que ele tendo conhecimento das leis de Deus. Agora, aquele que não tem conhecimento, ele fica aí notificando, né? Ele fica trazendo informação para Deus e para o mundo. Né? Então faz-se fila na casa espírita em busca de orientações espirituais. E ali está lá aquele médio charlatão, aqueles médios charlatões, prestando esse tipo de informação. Não, vamos ter calma, porque é assim mesmo, as leis de Deus não dá salto.
Chegou a hora da nossa irmã partir. Chegou a hora do nosso irmão partir. Quem sabe? Quem sabe? Chico Xavier, que é Chico Xavier, ele nunca ousou a interferir na vida alheia das pessoas. E olha que o Chico sabia de coisas, né? Mas é aquele ditado, né? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Não se dá jaca no pé de mexerica. E nem mexerica no pé de jaca. Então é preciso analisar bastante isso. Então, a pessoa tinha que desencarnar com 80 anos e um dia. Mas devido à imprudência, queima da energia vital, a perda da energia vital, morreu com 40 anos, vamos dizer assim. Aí os charlatões nas casas espíritas, chegou o momento dele, chegou o momento dela, é uma aprovação para ele, é uma aprovação para a família, Ei, gente, espiritismo não é brincadeira igual as pessoas pensam não, viu? Vamos para o próximo, nós vamos gravar mais um vídeo.